Bom dia aí aos meus irmãos e irmãs, mais uma vez reunidos para considerarmos esse tema de fundamental importância. E enquanto ouvia aqui os pedidos, né, via as pessoas entrando, me ocorreu de procurar ouvir também, quem sabe umas 2 ou 3 pessoas, né, da sua impressão, né, de como está sendo para você esse dia. Nós estamos no começo ainda, hoje é o terceiro dia, tivemos 2 dias estudando sobre a pessoa do Espírito Santo, estudando sobre essa promessa maravilhosa ontem, e agora, hoje e amanhã, estaremos estudando sobre os dons do Espírito. Mas até aqui, como a sua vida tem sido impactada, como que está sendo para você estar participando, mais uma vez, desses 10 dias, agora de clamor, e estudando esse tema do Espírito Santo. Quem sabe aí 30 segundos, 40 segundos, dá para você responder. Não dá para todos falarem, mas quem sabe mais 3 pessoas poderiam compartilhar conosco o testemunho. O testemunho sempre é bom. Então, quem se sentir motivado aí pelo Espírito, por favor, compartilhe aí conosco. Para mim está sendo algo maravilhoso essa experiência. Quando eu via né, o título desses 10 dias de jejum, que hoje 10 dias de oração, que é 10 dias de clamor, fiquei muito feliz, porque alguns anos atrás eu entrei nas salas 57, que é da nossa igreja, né? E lá eu pude conhecer um pouco mais sobre o Espírito Santo, e algo que foi transformador na minha vida, né? E eu estava vivenciando isso de mais perto, de já ter essa experiência, um pouco de conhecimento, é algo maravilhoso. E essa semana está sendo assim, esplendoroso para a gente, para mim, para o meu marido. Meu marido também está começando a vivenciar essa busca pelo Espírito Santo. Está sendo algo maravilhoso, muito bom, uma bênção em nossa vida. Amém. Obrigado, irmão Denis. Outra pessoa pode falar antes dela falar, mas eu queria só pegar aqui a fala da Lourdes Denis. Como eu disse ontem, né? Essa mensagem era pregada por vozes isoladas, e uma dessas vozes era a Sala 57, né, que tem feito um trabalho muito bom, mas nós louvamos a Deus porque agora toda a igreja, né, está falando na mesma direção. Louvado seja Deus. Amém. Como disse o Maico, nosso tema hoje é os dons do Espírito Santo. E o texto do nosso guia está baseado ali em 1 Coríntios capítulo 12. Você deve saber que há pelo menos 3 listas clássicas dos dons espirituais: Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4. E nessa passagem de abertura, eu quero ler aqui, a partir do versículo 4 do capítulo 12 de 1 Coríntios, o apóstolo diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Chamou a sua atenção aqui para alguns aspectos dessa passagem. Primeiro, você pode perceber que nesses 4 versos, a divindade é apresentada em sua forma triuna, né? Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, aparece o Espírito Santo. A diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, aparece a pessoa de Jesus com seu senhorio. E no versículo 6, o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Então, Espírito, Senhor e Deus, aparece aí a triunidade, né, agindo aí para capacitar a igreja para um propósito, para o cumprimento de uma missão. E o outro aspecto que eu destaco também é no versículo 7, e esse é de fundamental importância para nós, é que
a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então, a realidade da dádiva do Espírito Santo ou da capacitação que o Espírito faz na vida do crente, ele alcança a todos. Não existe essa situação de alguém dizer, não, os dons foram só para o irmão tal, para a irmã fulana. Todos nós recebemos algum dom. É bem verdade, segundo a parábola dos talentos, lá em Mateus 25, que alguns recebem mais dons do que outros. Mas, independente da quantidade dos dons, independente de quantos nós recebemos, o importante, segundo a parábola, é que nós utilizemos esses dons ao serviço da causa, e nessa utilização acontece como acontece com o nosso corpo, né? Quando nós exercitamos o nosso corpo, ele cria mais músculos, e na vida espiritual, com relação aos dons espirituais, não é diferente. À medida que nós exercitamos os dons, Deus vai nos habilitando com mais capacidades, vai desenvolvendo outros dons. Então, eu queria já nesse primeiro momento fazer um apelo aqui para cada um de vocês que me ouvem. Está você envolvido em algum ministério da igreja? Você tem consciência já qual foi a habilidade que Deus deu a você? Então, a apostila, ela traz também a informação, né, da distinção entre um dom espiritual e talentos. E basicamente, essa distinção ocorre no fato de que o dom, ele vem após o novo nascimento, e ele vem com o objetivo de cumprir a missão da igreja. Nós utilizamos para o avanço do reino de Deus. O talento, nós podemos nascer já com ele, e ele pode ou não ser usado na causa do mestre. Se ele é usado na causa do mestre, então ele se torna um dom, após o nosso novo nascimento, né? Então é bom que nós tenhamos essa visão de que recebe dom do Espírito aquele que nasce da água e do Espírito. Como Jesus disse, ser essencial para todos aqueles que querem entrar no reino de Deus. Então, se você já nasceu da água e, consequentemente, nasceu do Espírito, você tem um dom, tem uma capacidade que Deus espera que seja colocada em exercício para a unidade, o desenvolvimento e o fortalecimento do corpo de Cristo, que é a igreja. 1 Coríntios 12, nessa seção, ela, um pouco mais abaixo, apresenta a igreja usando essa figura de linguagem. A igreja é como um corpo, tem muitos membros, cada um tem uma função diferente, mas todos igualmente importantes. Talvez pela nossa natureza humana, pela nossa natureza pecaminosa, nós valorizemos um dom ou outro que se destaca mais, que é mais visível, como sendo melhor, como sendo mais importante. Mas para Deus não é assim. A importância para Ele é nós vivermos segundo a capacidade que Ele nos deu para o bem da igreja. Tá? Então, o dom espiritual, ele tem esse propósito, né? E o versículo 7 aqui nos diz, dado a cada um, eu já frisei, visando um fim proveitoso, uma utilidade, uma bênção para o desenvolvimento, para o fortalecimento da igreja, nessa jornada na qual todos estamos inseridos em direção ao céu. Então, os dons, eles são ferramentas para o serviço que devem ser usados
com humildade. E a apostila chega até a falar disso, olha, ninguém pode se orgulhar de um dom que recebeu, porque se ele foi recebido de graça, não tem por que nos orgulharmos, né? Então devemos exercer com humildade, né? Com paciência e com todas as outras virtudes que o Espírito gera em nós à medida que ele gera o seu fruto. A Bíblia diz ainda nos versículos seguintes, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outros, operações de milagres, a outro, profecia, e assim vai, né? Então, mais uma vez aqui, a gente pode, olhando essa passagem, ouvindo o apóstolo repetindo a pessoa do Espírito Santo, ele é o centralizador, ele é aquele que distribui, ele é a fonte, melhor dizendo, ele é a fonte, é aquele que distribui essas habilidades, esses dons. A um ele dá de um jeito, a outro ele dá outro, mas ele, nessa nossa conexão com ele, é que vai manter a igreja unida, vai manter a igreja em harmonia para alcançar o propósito para o qual o Senhor a estabeleceu. Nós bem sabemos da aliança que Deus tinha com Israel no Antigo Testamento. Infelizmente, eles não cumpriram com a sua parte, não cumpriram o propósito de Deus, e aí a igreja cristã entra como novo Israel para cumprir uma missão. Agora, diferente. Se antigamente a missão era atrair as pessoas para Israel, onde elas pudessem ver a obediência, a riqueza, a prosperidade, a saúde, e se maravilharem e adorarem o Deus verdadeiro, como a rainha de Sabá experimentou quando foi visitar Salomão. Agora, na época da igreja, não é tanto para atrair, mas Deus disse, ide, ou indo, né, vivendo a sua vida, façam discípulos. Né? Então, é uma missão agora de sair e levar o conhecimento às pessoas e trazê-las ao Salvador. E aí, uma outra lista de dons aparece ali em Efésios 4, e a apostila também nos traz essa passagem, e aqui eu queria ler, né, a partir do versículo 7 ao 13, e o apóstolo Paulo diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E agora vem a partir do versículo 11 ali, né? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, nessa lista, alguns teólogos dizem que aparece aí os 5 dons principais dos quais derivam todos os outros, segundo esses teólogos, né? Apóstolos, pastores, ou melhor, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? 5 classes de dons, e de cada um desses dimanam outras habilidades, outros dons. E eu queria sugerir para você anotar aí, eu não sei se você já fez esse teste de dons que nos enquadra numa dessas 5 classes, né? Mas você pode colocar no Google
Teste de Dons APEST, APEST, que são as iniciais de apóstolos, profetas, evangelistas. Em inglês é tudo igual, mas aí pastor é shepherd, por isso S, e mestres é teachers, então por isso T. Então, teste de dons APEST. Você vai botar no Google e vai aparecer ali várias páginas onde você pode fazer esses dons ou esse teste e identificar ali se você vai mais na direção de abrir novas frentes de trabalho, que é o apostolado, se você vai na direção de confrontar as pessoas com a mensagem, quer seja ela mais desafiadora, mais comunicar mensagens com fidelidade de Deus às pessoas, que é o dom do profeta, se você é mais aquele que comunica a mensagem de salvação e atrai pessoas para o reino como um evangelista, se você é aquele que mais cuida do rebanho de Deus, pastoreia, consola um aqui, conforta outro ali, o dom do pastorado, ou se você é habilitado mais na direção de ensinar as pessoas a viver a vida espiritual, a compartilhar o evangelho, enfim, mais o dom do ensino, que seria o dom de mestre. Então, Deus usa a cada um de nós, e eu gosto muito dessa passagem, e sempre uso ela quando a gente vai estudar sobre a bênção e a veracidade do dom profético no seio da igreja Adventista Sétimo Dia ou no seio da igreja nesses últimos dias. Porque se você observa, ele diz que haveria apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento de Deus e à estatura de Cristo. E se nós olharmos a igreja cristã como um todo hoje, nós não atingimos ainda a unidade da fé. Nós não atingimos ainda o pleno conhecimento do Filho de Deus. E, aliás, esse pleno conhecimento, ele se desenvolve na nossa vida à medida que nós caminhamos e amadurecemos espiritualmente. Então, se nós não chegamos ainda a essa realidade, isso significa que o dom de apóstolo, o dom de profeta, que é o que nós enfatizamos aí, estudar sobre o dom profético, o dom de profeta, o dom de evangelista, de pastor e mestre, ele está em voga, está funcionando e vai existir na igreja até a consumação da história humana. Então, Deus nos abençoa com essas capacidades, e tudo isso, ela vem em resposta à operação do Espírito Santo na nossa vida, que também acontece em resposta ao nosso clamor, à nossa busca, ao nosso pedido. Não pensemos, irmãos, que a chuva serôdia é uma dádiva do Espírito que acontecerá, olha, chegou o tempo, vamos pegar aqui uma enxurrada e vamos derramar a água do Espírito sobre todos os que estão na igreja. Não será assim. Já estamos vivendo o tempo da chuva serôdia, mas recebem essa unção os homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, enfim, aqueles que estão continuamente nessa busca, que estão como o salmista, dizendo: a minha alma tem sede de ti, como as corças suspiram pelas fontes das águas, assim, ó Deus, por ti suspira a minha alma. E se porventura não for essa a sua realidade, se você olhar para a sua própria vida e dizer assim: pastor, eu não tenho tanto anseio assim, e você pode ser honesto com Deus e dizer: Senhor, gera em mim mais fome e sede de ti e da tua palavra. Deus está pronto e ansioso por fazer isso. Tá? Então, não perca de vista essa visão. O Espírito Santo
Deus está ansioso em conceder, é a maior e mais urgente necessidade da igreja nesses dias, mas ele não é dado como produto de promoção, derramado à torta e direita, ele é concedido sempre em resposta à oração, em resposta à busca. Então, mais uma vez, parabéns por você estar dedicando esse tempo, estar se reunindo aqui, participando hoje dessas 10 horas de jejum, de oração. Louvado seja Deus, e que isso seja apenas uma confirmação para aqueles que já viviam essa realidade e o início de uma nova experiência para aqueles que vão abraçar essa oportunidade agora. Infelizmente, alguns vão ouvir as mensagens, vão viver esses momentos, vão continuar vivendo igual. Espero que nenhum desses estejam aqui nessa reunião, né? Todos que aqui estamos, ou nós estejamos aprofundando a experiência que nós já tínhamos, ou estejamos começando a essa busca com intensidade dia após dia. Aí depois a apostila nos traz algumas citações, né, que eu peço permissão aqui para ler e considerarmos aí algumas ideias. Recordava-lhes os dons do Espírito Santo que haviam recebido e mostrava que era privilégio deles fazer constante progresso na vida cristã até que alcançassem a pureza e santidade de Cristo. Né? Isso aqui, se você for ver, Ellen White falando que essa era a atitude de Paulo. Né? E aí ela cita uma passagem bíblica que eu não vou ler, mas só para chamar a sua atenção de que esse processo no qual nós estamos inseridos, o processo da santificação, ele não para nunca. Né? Nós precisamos estar em desenvolvimento, precisamos estar crescendo, né? E alcançarmos essa pureza e a santidade de Cristo, logicamente pela fé, logicamente pedindo que Deus faça morrer o nosso eu e Cristo Jesus, na pessoa do Espírito Santo, seja entronizado em nós. Então, que possamos dizer como Paulo, eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, conforme está lá em Gálatas 2, versículo 20, 19 e 20. Então, esse processo para o qual Deus nos chama vivermos, experimentarmos. E, infelizmente, você deve ser testemunha, assim como eu, de pessoas que estão há anos e anos na igreja e nós não vemos esse crescimento, esse desenvolvimento. A pessoa era turrona, brigona antes da conversão e está na igreja e continua da mesma maneira. Não desenvolveu a paciência, não desenvolveu a mansidão, não desenvolveu a longanimidade, a bondade, que são as características fruto do Espírito. Então, eu não sei qual é a realidade de cada um, mas nós precisamos estar continuamente fazendo essa avaliação do nosso coração, da nossa jornada. Eu posso dizer que, como cristão, eu estou melhor hoje do que eu era ontem. Infelizmente, às vezes a gente olha para nós e a gente percebe que nós ainda não chegamos aonde nós gostaríamos. E talvez essa seja a realidade de todos nós. Mas eu lembro sempre de um colega que ele diz, olha, isso acontece, mas nós também devíamos louvar e termos a experiência de olharmos para trás e dizer, é verdade, eu não cheguei ainda onde eu deveria chegar, mas louvado seja Deus, porque também eu já não estou mais onde eu estava antigamente. Quer dizer, eu estou no processo, eu estou em movimento, desenvolvendo essa pureza e essa santidade de Cristo. E a outra citação, Ellen White diz, quando os seus discípulos estão ligados a Cristo, quando os dons do Espírito lhe pertencem, até o mais pobre e ignorante deles terá um poder que influenciará corações. Deus os faz condutos para a dimanação da mais elevada influência no universo. Como a dotação divina, o poder do Espírito Santo foi concedido aos discípulos, assim será concedida hoje a todos os que buscarem corretamente. Só este poder pode nos tornar sábios para a salvação e habilitar-nos para as cortes celestiais.
Cristo quer dar-nos bênção que nos torne santos. Então, veja, só esse poder é capaz de nos habilitar para o céu. E vimos em outro dia que sem a atuação do Espírito, até a obra de Cristo na cruz não vai trazer os benefícios na nossa vida. Então, só para enfatizar quão essencial é essa necessidade de buscarmos, de sermos cheios com o Espírito Santo. E a outra citação diz ainda, é propósito da redenção, não somente eliminar o pecado, mas restituir ao homem os dons espirituais perdidos pelo poder atrofiante do pecado. Dinheiro não pode ser introduzido na vida futura. Ele não será necessário, mas as boas obras feitas para conquistar pessoas para Cristo serão levadas às mansões celestiais. Mas aqueles que desperdiçam de forma egoísta as dádivas do Senhor, que deixam seus semelhantes sem auxílio e nada fazem para promover a obra de Deus neste mundo, desonram seu Criador. Roubo a Deus está escrito junto aos seus nomes nos livros do céu. Isso aqui nos ajuda a olhar de maneira muito clara e lembrar da parábola dos talentos. Aquele servo que recebeu apenas um talento, que não utilizou aquele talento, que não fez ele prosperar, multiplicar, quando chegou o dia do acerto de contas, o Senhor disse, olha, servo mau e negligente. Para os outros, ele disse, bem-estar, servo bom e fiel, porque eles usaram, porque eles multiplicaram. Então, Deus espera o nosso envolvimento. Qual é o seu dom? Você é uma pessoa extrovertida, gosta de falar com pessoas, sorri com facilidade. Você deve servir a igreja ali na recepção, ser uma daquelas que ajudam um visitante, sentar do lado, abrir a Bíblia. Você é aquele que gosta de compartilhar conhecimento, gosta de ensinar, um professor de escola sabatina, um professor de uma classe bíblica. Enfim, os dons são diversos, os mais variados possíveis, e eu recomendo, um dia desse eu falava, agora, uns dias atrás, semana passada, no acampamento de jovens, cujo tema é Meu Lugar no Mundo, o tema dos jovens para o ano todo. E como é que nós descobrimos o nosso lugar no mundo conforme o propósito de Deus? O nosso lugar no mundo, a própria música, a tema diz, é testemunhar de Deus. Agora, um dos passos essenciais que devem ser dados é nós descobrirmos os nossos dons. E eu tenho aqui em minhas mãos um teste de dons que eu fiz há algum tempo atrás, estudando sobre esse tema, e lembro quão revelador e que direcionamento eu tive no meu próprio ministério quando eu consegui identificar que entre os dons que Deus me deu, um deles é a intercessão. E como eu fico feliz em poder orar com as pessoas, poder orar pelas pessoas, porque Deus me habilitou com esse dom. Não é pesado para mim, não para mim é uma alegria. Eu não meço esforços para interceder. E assim, qualquer que seja dos dons, é importante que a gente descubra, porque quando a gente trabalha segundo a capacitação que recebemos, nós fazemos sem que ninguém nos mandar, nós fazemos sem olhar quanto tempo vai ser, se vai demorar, se não vai, se vai dar trabalho, se não, porque nós estamos fazendo algo que nos dá prazer. Geralmente nós temos 2, 3 dons ali, quando nós fazemos esses dons, a gente consegue identificar. E aí é interessante nós colocarmos a serviço da igreja, experimentarmos para confirmar. Né? Então, o teste é apenas uma ferramenta. Quando nós começamos a praticar aquele dom, e aí as pessoas vão nos dar feedback, né? De como está sendo bom, a gente vai sentir prazer ou não. Se tivermos o dom, vamos sentir prazer. Se não tiver, olha, eu pensei que tinha, mas não tenho. Então, é importante nós descobrirmos, usarmos, para que no ajuste de contas não esteja ao lado do nosso nome roubo a Deus. Você recebeu um dom, você recebeu uma capacidade, mas não utilizou. Né? Que não seja essa experiência de nenhum de nós. Então, os dons do Espírito são uma prova concreta
do amor de Deus por nós e demonstra o seu desejo de estarmos envolvidos na sua obra. E eu lembro, quando eu era jovem, aí na Igreja Central de São Luís, e às vezes os pastores falavam sobre esse tema dos dons, a necessidade do envolvimento na missão, e eu pensava com a minha mente de jovem, né? Lá vem o pastor querer comunicar, transferir o trabalho dele para nós, né? Ele que faça esse trabalho. E, e hoje, né, já muitos anos depois, eu entendo a bênção que Deus nos dá ao nos permitir ser coparticipantes da sua obra. É bênção para nós mesmos quando nós nos envolvemos, quando nós trabalhamos segundo aquilo com o que nós fomos habilitados, capacitados pelo céu. Então, nessa manhã, eu queria desafiar, incentivar aqueles que já estão envolvidos, trabalhando, mas se porventura alguém que me ouve ainda não encontrou a sua área de atuação, clame a Deus, clame ao Espírito Santo, faça um teste de dons, se coloque à disposição do serviço e descubra, porque Deus deu, o Espírito Santo deu a cada um dom visando a um fim proveitoso. Você é importante para Deus, você é habilitado pelo céu, e ao exercitar o seu dom, você vai ser uma bênção na vida de outros e vai crescer na sua própria experiência com Deus. Deus abençoe você. Amanhã aprofundamos um pouquinho mais esse tema dos dons. Louvado seja Deus. Muito obrigado, pastor Luiz Antônio. Eu tenho certeza que as pessoas devem ter ficado interessadas no seu teste, viu, pastor? Se puderem enviar o Word ou o PDF, a gente vai ficar agradecido. Eu já também coloquei no grupo da igreja o link do site que o pastor mencionou. Queridos, que maravilha, né? E daqui a pouco nós vamos nos encontrar às 8 da manhã para o jejum. Pastor Luiz, o senhor pode fazer uma última oração conosco? Eu vou pedir aos colegas que depois abram a câmera para a gente fazer o nosso registro aqui de hoje, tá bom? Vamos orar. Maravilhoso Deus, bondoso Pai, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda nossa adoração, porque Tu és o Todo-Poderoso, Criador e Mantenedor do Universo. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tu és Emanuel, o Deus conosco. Tu és um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Nós te rendemos graças porque um dia o Senhor nos alcançou com a tua graça, com o teu evangelho, com a mensagem da salvação. Agradecemos as bênçãos que temos recebido ao estarmos nessa jornada de preparação em direção ao céu. E nessa manhã queremos agradecer também a dádiva do Espírito Santo e as habilidades, as capacidades que ele nos concede para utilizarmos na tua obra em favor do desenvolvimento do teu corpo, que é a igreja. Tu és o cabeça da igreja, cada um de nós exercemos um papel diferente, somos um membro, mas todos sob a tua liderança. Por favor, meu Deus, abençoa a cada um dos meus irmãos e irmãs que me ouvem, que estamos reunidos nessa manhã. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos a nossa necessidade, a necessidade da igreja de experimentar um reavivamento, de experimentar a unção, a chuva serôdia e fazermos ainda coisas maiores do que temos feito até aqui. Por favor, move cada um de nós para que nós descubramos e utilizemos para a tua honra e glória os dons que o Senhor nos concedeu. Abençoa-nos hoje ao longo de todo esse sábado especial. Nós te amamos, nós te adoramos, nós queremos viver sempre para ti e por ti, e pedimos que o Senhor viva em nós também mais um dia.
Oramos em nome de Jesus. Amém.